Existe uma qualidade em Deus que é pouco conhecida dos homens, portanto também dos cristãos. Essa qualidade, por incrível que pareça, é semelhante a um defeito muito comum entre nós, sobretudo entre pessoas que são muito próximas, particularmente no âmbito conjugal, o ciúme. Desavisadamente, algumas pessoas dizem, na convivência humana, que o ciúme é prova do amor. Isso só é verdade se, por ciúme, nós entendemos o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O nosso Deus é um Deus ciumento. São Paulo fala disso na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. E diz com todas as letras: na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Eu vou repetir. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Reparem que ciumento aqui não é substantivo, mas adjetivo. Ele qualifica o substantivo que é amor. Logo, o amor de São Paulo pela comunidade de Corinto e pelas outras igrejas, isto é, as outras dioceses, diríamos assim, além de Corinto, aquelas dioceses da Macedônia, da Acaia, de que ele vai falar no finalzinho dessa leitura. Mas vamos então de São Paulo para Deus. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. O ciúme bíblico é traduzido por uma palavra chamada zelo. Vocês se lembram quando Jesus, no início de sua vida pública, entrou no templo, viu os vendilhões, pegou um chicote e botou todo mundo para correr? Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Pois bem, São João, comentando isto, cita literalmente um versículo do Salmo 84, precisamente o versículo 10. O texto é esse: o zelo por tua casa me devora. Há dois tipos de ciúmes: o ciúme bom e o ciúme mau. O ciúme bom é o zelo pelo outro. É o cuidado que você tem no seu amor pelo outro, para que o mal não lhe aconteça, para que ele não seja enganado, para que ele não seja seduzido, para que ele não seja ludibriado, para que ele não seja condenado. É o próprio São Paulo quem diz: eu receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. São Paulo, nessa leitura, dá uma reprimenda tremenda à comunidade de Corinto, que, dentre outras coisas, estava enfrentando a seguinte dificuldade. Pregadores dentro da comunidade começavam a dizer: vocês precisam se circuncidar, têm que observar a lei de Moisés para se salvar, os chamados judaizantes. Outro problema dentro da comunidade: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Os partidinhos dentro da igreja, como infelizmente hoje tem aqui, ali e acolá dentro da igreja. Eu gosto da pregação daquele padre, eu gosto daquele outro porque canta bem, eu gosto daquele cantor porque faz isso ou aquilo outro. Não gosto daquela TV, não gosto daquela outra, eu me identifico mais com... E cria aqueles partidinhos daquele movimento, daquele grupo, daquela pastoral. Aqui, ali e acolá aparecem esses problemas. São Paulo zeloso, São Paulo ciumento, no bom sentido, faz algumas reprimendas.
No entanto, eu em nada sou inferior a esses superapóstolos. Superapóstolos é uma ironia que São Paulo utiliza na primeira leitura de hoje para dizer, eu não estou aí com vocês. Mas tem gente dentro da comunidade que se faz passar por apóstolos, que se autoproclamam superapóstolos. Então, o ciumento São Paulo se torna, por vezes, incisivo, contundente, enérgico. Lembram da 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5? A mesma comunidade. São Paulo soube que dentro da comunidade havia um homem que estava fazendo sexo com a madrasta. E todo mundo achava a coisa mais normal do mundo. Leiam depois, assim que terminar a missa, 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5. Eu já entreguei este homem a Satanás para a mortificação do seu corpo e para que sua alma seja salva no dia de Jesus Cristo. São Paulo excomungou o fulano. Foi duro, foi incisivo. Isso, às vezes, também é prova de ciúme. O ciúme mau, que não tem nada a ver com a postura de São Paulo, que não tem nada a ver com a postura de Deus, é um ciúme que não se preocupa com o outro. É um ciúme que se preocupa consigo. Eu não quero perder aquela pessoa que eu amo e gostaria que só eu a amasse. Então, eu fico irritado quando alguém se aproxima dela, porque é um potencial adversário, porque essa pessoa pode colocar em risco o amor que eu sinto por aquela pessoa, eu posso perder aquela pessoa, então se gera desconfiança. O marido ciumento sem provas enxerga o que não existe, malda sem fundamento, afirma sem conhecimento de causa, insinua o que nunca aconteceu. Pois bem, há uma obra de William Shakespeare chamada Otelo. É uma tragédia. Foi graças ao ciúme, a uma mentira, uma coisa que foi inventada, que um fulano matou a sua esposa inocentemente. O ciúme, nesse sentido, é satânico, porque ele cria o que não existe. Ele dá vazão a uma informação mal apurada, a algo que não tem fundamento. Ele insinua, ele desconfia sem fundamento, faz afirmações, ilações prejudiciais, coisas absurdas. O ciumento, portanto, é, antes de tudo, um inseguro, um medroso, porque trata a pessoa supostamente amada como um objeto seu e sente raiva da possibilidade de alguém se aproximar dela, de estabelecer uma amizade, uma relação. Então, o ciumento, qualquer pessoa que se aproxima, já insinua, está tendo um caso, vai ter um caso, já teve um caso. Isso é doença, isso é patologia. Isso nunca foi prova de amor. Este homem ou esta mulher precisa de um tratamento para ser curado, porque o demônio está fazendo uma obra aterradora dentro do seu coração. Mas voltemos ao ciúme bom. Sinto por vós um amor ciumento. O ciúme bom quer o bem do outro. E quando nós amamos alguém, às vezes precisamos elevar a voz, dizer umas verdades, ser duro, ser incisivo. É pelo bem que eu lhe quero. E Deus sabe do que se passa no meu coração. Portanto, digo isso para não ver você prejudicado, enganado, iludido, ludibriado, passado para trás, para não ver você perder oportunidades preciosas da vida. Esse é o ciúme. É um cuidado respeitoso da identidade, da autonomia do outro, mas uma identidade que está sendo, digamos assim, tutorada, acompanhada, digamos até monitorada de perto. Amo muito o meu filho, agora tenho que estar em cima dele, tenho que adverti-lo, tenho que puxar a orelha dele. Idem para o esposo, para a esposa, que às vezes nós somos seres humanos, não percebemos a malícia de alguém ou a perversidade, as segundas intenções de quem se aproxima da pessoa amada. E às vezes a nossa intuição, epa, meu marido é inocente, mas eu preciso adverti-lo para ele tomar as devidas precauções. Acredito na inocência dele. E a presunção é da inocência. E em matéria de sexo, quando um não quer, dois não fazem.
Então, o meu zelo, o meu ciúme bom bíblico por ele me leva a fazer as devidas advertências. Tome cuidado com fulana, não estou afirmando nada com relação a você, mas esteja atento, esteja assim ou assado. A mãe que adverte a filha que imprudentemente já começou a namorar com um rapaz cuja fama, cuja índole, cujo passado, cujo presente não recomendam que esse namoro vá adiante. Ela adverte, ela exorta, ela aconselha e assim por diante. Pois bem, isso é expressão desse cuidado de Deus para conosco. No Evangelho de hoje, esse âmbito do ciúme de Deus é canalizado para uma dimensão muito importante da nossa relação com o Senhor, que é a oração. Quem lembra do Evangelho da missa de ontem? Quem lembra qual foi o assunto? Foi o que está oculto. Quando orares, não façais como os hipócritas que multiplicam as suas palavras, pensando que vão ser ouvidos à força de suas palavras. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que está oculto, e vê o que está oculto, te recompensará. Quando fizeres esmola, quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Quando jejuares, lavai o vosso rosto, para que ninguém perceba que estáis a jejuar, e vosso Pai que vê o que está oculto, vos recompensará. Oculto. Também na oração, nós podemos fazer desse âmbito tão importante da nossa relação com Deus uma hipocrisia. Nós podemos fazer da oração um momento detestável diante de Deus, seja dirigindo a Deus preces para sermos vistos pelos homens. Então, a intenção não é boa, porque fazemos da oração um teatro, uma ocasião para que os outros percebam que nós somos piedosos, que nós somos ungidos. Ou então, pedindo aquilo que não é conveniente. Também, quando a gente se dirige a Deus pedindo o que não deve ser pedido, o que não convém ser pedido, nós estamos nos colocando sob a censura do ciúme do Senhor. E o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje a como não ser censurado, a como ser ouvido por Ele, pedindo as coisas convenientes, pedindo as coisas que devemos pedir. A oração é a elevação a Deus dos pedidos convenientes, já dizia uma grande santa da igreja. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Então, a oração mais importante que a demora nela, e orar sempre é bom, e todo tempo é pouco para a autêntica oração. Jesus, no começo do Evangelho de hoje, não está dizendo que a oração, porque não usa muitas palavras, deve ser de 2 segundos, de 3 segundos. O que é isso? Orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas, capítulo 18, versículo 1. É a introdução da parábola da viúva inoportuna. Então, quando orardes, deveis rezar assim. Primeiro pedido: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Deus não é santo? Eu tenho que pedir a Ele que seja santificado o seu nome? Mas Ele já não é santo? Em si, Deus é santo. Mas ao pedirmos santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que o nome dele seja santificado em nós. Como é que um filho honra o nome do pai? Com sua conduta. Mas que menino bem comportado, que rapaz honrado, que menino bem educado. É filho de quem? É de fulano. Ah, que boa educação ele recebeu. Isso prova que filho de peixe, peixinho é. Então, vendo um jovem bem formado, bem educado, polido, de princípios cristãos, católicos, as pessoas vendo esse jovem, elogiam o pai, elogiam a família. É nesse sentido. Senhor, que o teu nome seja santificado na conduta dos teus filhos. Santificado seja o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, com esse pedido. O que eu peço nesta súplica é que minha conduta glorifique o teu nome. Para que as pessoas, vendo a conduta do Filho de Deus, glorifiquem a Deus. Segundo pedido: venha o teu reino. Mas o Senhor não é rei e está sempre entre nós.
Porque eu peço, venha o teu reino. O Senhor é rei, objetivamente falando, mas ao pedir venha o teu reino, estamos pedindo que Ele triunfe como soberano na minha inteligência, na minha vontade, nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha casa, no meu trabalho, no mundo inteiro. Deus não reina ali onde o diabo reina. Deus não reina no mundo de pecado. Deus não reina onde existe a injustiça. Deus não reina ali onde triunfa o que é contrário ao Evangelho. Então, venha o teu reino na minha casa, para que tu reines no coração de todos os que nela habitam, no trabalho, na sociedade, etc. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedido de extrema importância. A vontade de Deus, que ela prevaleça, que ela triunfe, que ela sobressalte a minha, a nossa. Que não prevaleçam aqui, agora, hoje e sempre, as vontades dos homens, os desejos mesquinhos dos homens. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa e que sejamos como Maria quando foi visitada pelo arcanjo. Eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a tua palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Antes de tudo, o pão da vida que é Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. A frase de Jesus, nesse sentido, para o diabo, é bem completa. Nem só de pão material, entenda-se, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão nosso de cada dia evoca também nosso. Peço não somente para mim, mas para todas as pessoas. De cada dia. Não me dê, ó Deus, antecipadamente, o pão do mês que vem hoje. Não me dê, ó Deus, o pão do ano que vem hoje. O pão nosso de cada dia. Para que aprendamos a confiar na providência divina e no outro dia fazer a mesma coisa. Obrigado, ó Deus, pelo pão que me alimentou ontem, que me alimenta hoje. Peço que não me falte esse pão e amanhã farei o mesmo, e até o fim da minha vida. Isso se chama confiança na providência divina. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, o Pai Nosso não é oração para quem odeia. E quem não consegue perdoar do fundo do coração, rezando o Pai Nosso, está pedindo para ir para o inferno. Quem não perdoar do fundo do coração seu irmão, quem não nutrir por qualquer pessoa somente misericórdia, quem não consegue rezar pela felicidade dessa pessoa, está pedindo para ir para o inferno. Porque esse pedido é condicionado. Perdoai-nos as nossas ofensas, os nossos pecados, que tu sabes quantos são e a gravidade deles. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E reparem como termina o evangelho de hoje. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Mas isso é um soco no estômago daquele de quem que não conseguiu ainda perdoar verdadeiramente o seu irmão. Não importa a falta que ele cometeu, quantas vezes ele cometeu. E não nos deixeis cair em tentação. Senhor, sustenta-nos diante da inclinação para o pecado, e se essa tentação é produzida pelas minhas inclinações ou pelo próprio diabo, por quem quer que seja, não nos deixe cair em tentação. O texto não diz, afugenta-nos da tentação. Não, as tentações sempre existirão. O que o Senhor pede que Ele nos livre é do maligno, que é o último pedido do Pai Nosso. Livre-nos do demônio. Mas tentação, como sempre vai acontecer, não nos deixe cair em tentação. E nesse penúltimo pedido inclui-se também que eu não me exponha sem necessidade às ocasiões próximas de pecado. Que eu, sabendo que ali há fumaça, não me aproxime, porque sei que ali eu vou me queimar. Livra-me da tentação, da prática daquilo que vos ofende. Termino essa breve homilia, exortando todos a olhar para o Senhor como um Deus ciumento. A olhar para a igreja, representada por São Paulo na primeira leitura, como uma igreja ciumenta. A pior desgraça é quando você abre mão dessa virtude e deixa as rédeas soltas. Não sinto ciúme de jeito nenhum do meu marido. Cuidado, seu casamento pode se arruinar a qualquer momento. Porque o bom ciúme é um antídoto, é um remédio,
é uma proteção, é uma blindagem para o seu casamento. Mas o bom ciúme, o zelo, o querer o bem do outro e, consequentemente, também do seu matrimônio. O contrário, rédea solta, isso é sinal de irresponsabilidade. E o nosso Deus não é rédea solta. O nosso Deus, a nossa igreja, não são nem Deus nem sua igreja rédea solta. Louvemos a Deus porque pertencemos a uma igreja ciumenta que adora um Deus ciumento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.